Quando o cansaço tira suas forças, esta oração é a resposta de Deus. Há momentos em que o cansaço não é só do corpo, é um peso que vem de dentro, da alma. Uma exaustão profunda, silenciosa, que não se resolve com uma noite de sono. Você acorda, mas parece que continua dormindo por dentro. Anda, fala, sorri, mas sente como se estivesse carregando o mundo nas costas. E o mais difícil é que ninguém vê. Você já esteve assim, já sentiu como se estivesse no limite tentando manter a fé, mas tudo dentro de você grita por socorro? E então vem o silêncio de Deus. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma mudança. E você começa a se perguntar, será que ele me esqueceu? Mas e se esse silêncio for exatamente onde ele está mais perto de você? Esse vídeo não é apenas uma mensagem, é um chamado, um resgate, uma resposta para quem está se sentindo esgotado espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Cada palavra foi pensada para alcançar o seu coração. Cada minuto é um passo de volta ao centro da vontade de Deus. Hoje, você vai descobrir que o cansaço não é o fim. Que existe uma oração que toca os céus, mesmo quando mal conseguimos falar. Que há um renovo reservado para quem persiste, mesmo sem forças. Que Deus não se esqueceu de você. Porque quando o cansaço tira suas forças, não é o fim da história. É o começo de um encontro com o único que pode restaurar tudo. Agora feche os olhos da pressa. Abra os ouvidos da alma e prepare-se para receber não apenas consolo, mas direção. Essa é a resposta que você tem esperado. Quando o silêncio grita mais alto que a voz. Existem momentos em que a ausência de respostas parece ensurdecedora. Você ora, busca, espera, mas o céu permanece fechado. E isso dói. Não porque você não acredita em Deus, mas porque sente como se ele tivesse se distanciado, como se suas orações estivessem sendo engolidas pelo vazio. E nesse silêncio, o medo sussurra. Será que ele ainda está me ouvindo? O cansaço da alma intensifica esse vazio. Tudo parece mais pesado. Até o simples ato de abrir a boca para orar exige esforço. Você tenta encontrar forças nas promessas, tenta lembrar das vezes em que Deus respondeu rápido, interveio com poder. Mas agora, tudo está quieto. Não há sinais nem consolo visível, só o silêncio. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é que o silêncio de Deus também fala. Ele não é ausência, é presença sem barulho. Ele não está longe, está mais perto do que nunca, observando sua fé mesmo no escuro, provando seu coração no silêncio. Porque é nesse lugar que ele forja os verdadeiros adoradores. Não os que adoram pelo que sentem, mas os que adoram apesar do que sentem. O silêncio de Deus pode ser um convite à intimidade. Não é um castigo, é um treinamento. Ele está ensinando você a escutar com os ouvidos da alma, a confiar sem garantias, a andar por fé e não por emoção. Quando o silêncio grita mais alto que a voz, não fuja. Fique, porque no tempo certo, ele vai transformar esse silêncio em testemunho. E você entenderá que enquanto você chorava, ele estava trabalhando. Enquanto você esperava, ele preparava o que seus olhos ainda não conseguiam ver. Esse é o início de algo profundo. A alma cansada será restaurada, mas primeiro ela precisa aprender a ouvir, mesmo quando parece que nada está sendo dito. O peso invisível que rouba sua alegria. Há um tipo de cansaço que ninguém vê. Ele não aparece em exames, não tem nome técnico, mas vai apagando a luz interior aos poucos. É como uma neblina sobre a alma. Você continua sorrindo, cumprindo tarefas, conversando, indo à igreja, até mesmo orando. Mas por dentro está esgotado. E o mais cruel é que esse peso não grita, ele sussurra. E quando você percebe, a alegria já não está mais lá. Esse esgotamento não vem apenas das batalhas visíveis,
Ele é alimentado pelas pressões silenciosas, pelas expectativas não atendidas, pelas decepções acumuladas. São os pequenos nãos da vida, as esperas prolongadas, os sonhos que pareciam tão perto e que se tornaram distantes de novo. É nesse terreno que a exaustão emocional nasce, crescendo devagar até sufocar o ânimo. O corpo pode continuar se movendo, mas o espírito está cansado. Você ora, mas não sente nada. Lê a palavra, mas parece não absorver. Canta, mas a canção não ressoa dentro de você. E começa a acreditar que perdeu algo. Talvez até pense que perdeu a fé. Mas não perdeu. Só está sobrecarregado. É importante entender isso. O cansaço emocional não é pecado, é humano. Até Jesus, no jardim do Getsêmani, sentiu profunda angústia na alma. Até ele chorou. O que Deus espera de você não é perfeição, é rendição. Ele não quer que você esconda esse peso, quer que você entregue. Porque enquanto você tenta carregar tudo sozinho, a leveza da presença dele não consegue te alcançar. Hoje, Deus te chama para reconhecer esse peso invisível, não para te condenar, mas para aliviar, para dizer, você não precisa fingir estar bem. O cansaço que você sente é real, mas o descanso que ele oferece também é. E ele não quer apenas te consolar, quer restaurar aquilo que o cansaço apagou, a alegria de viver com propósito. A alma cansada não precisa de fórmulas, precisa de presença. E a presença de Deus é suficiente para acender de novo aquilo que parecia apagado. A alma que ora sem voz. Há momentos em que a alma está tão exausta que até a oração parece impossível. Não por falta de fé, mas por falta de forças. Você se ajoelha, mas as palavras não vêm. Tenta clamar, mas só consegue suspirar. Às vezes, tudo o que você consegue fazer é chorar. E se sente culpado por não conseguir orar como antes. Mas o que talvez você não saiba é que Deus entende orações sem palavras. Ele interpreta lágrimas, percebe suspiros, ouve o coração quando a boca se cala. A alma que ora em silêncio é uma alma que ainda busca, mesmo cansada. Ela diz tudo sem dizer nada. E Deus, que sonda os corações, responde ao que ninguém mais consegue ouvir. A presença dele não exige discursos elaborados. Ela se manifesta na sinceridade mais crua, na entrega mais frágil. Quando você não consegue mais verbalizar a dor, o Espírito Santo intercede por você com gemidos que não podem ser expressos em palavras. É Ele quem traduz sua angústia aos céus, quem transforma seus silêncios em clamor legítimo. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um esforço e se torna um encontro. Não despreze esse momento em que você sente que não consegue orar. Às vezes, é nesse silêncio que a oração mais poderosa está sendo feita. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele quer ser sua força. Não exige que você fale perfeitamente. Ele quer que você seja verdadeiro. A alma que ora sem voz revela o nível mais profundo de confiança. Porque mesmo sem sentir, mesmo sem saber como, ela ainda se volta para Deus. E isso basta. Porque para Deus, o seu silêncio de hoje pode estar carregado de fé. E essa fé, mesmo pequena, move montanhas, até a do cansaço. Quando a fé se arrasta ao invés de caminhar. Nem sempre a fé é forte, firme, corajosa. Às vezes, ela se arrasta. Não voa, não corre, não salta. Apenas continua, aos tropeços, sem brilho, sem emoção, sustentada por um fio quase invisível. E mesmo assim, é fé. E Deus honra essa fé que insiste, mesmo quando tudo dentro grita para desistir. Talvez você esteja aí, sentindo que sua fé enfraqueceu, que você não é mais como antes, que já não sente aquele fervor, aquela paixão, aquela força, e isso te machuca, porque você quer confiar, quer acreditar, mas o peso da vida apagou o entusiasmo.
Só que o que você chama de fraqueza pode ser, na verdade, uma fé mais madura, uma fé que não depende de sentimentos, uma fé que continua caminhando mesmo sem ver o caminho. A fé que se arrasta também é preciosa para Deus, porque ela prova que você não está aqui pelo que sente, mas pelo que crê. E crer, mesmo cansado, é um ato de coragem. É declarar: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas permaneço. Estou fraco, mas continuo contigo. Não se envergonhe se hoje a sua fé não é saltitante. O próprio Jesus viu a fé dos fracos, curou os que duvidavam, levantou os que caíram. Ele não exige que você brilhe, só pede que você não pare. E se sua fé estiver se arrastando agora, saiba, Ele está ao seu lado, sustentando você a cada passo. O importante não é a velocidade da caminhada, é a direção. E se mesmo cansado você ainda está indo em direção a Ele, você está no caminho certo. Porque a fé que se arrasta hoje pode ser a fé que voa amanhã. E Deus está usando esse momento para fortalecer você em um nível mais profundo, onde o sentimento não alcança, mas a presença dele permanece. A esperança que ainda respira em você. Você pode até achar que está no fim, que não há mais o que esperar, que tudo em você se esgotou. Mas se hoje, mesmo cansado, você ainda está aqui, ouvindo, buscando, querendo ouvir a voz de Deus, então, algo dentro de você ainda respira. E esse algo se chama esperança. A esperança não grita, ela não se impõe. Às vezes se parece com um suspiro, outras vezes com um gesto quase imperceptível. Abrir a Bíblia mesmo sem vontade, dar play nesse vídeo com o coração machucado, fechar os olhos por um instante e dizer: Senhor, fala comigo. Isso é esperança viva, e Deus vê. Ele não precisa que você esteja transbordando fé, basta que você ainda tenha uma pequena chama acesa. Porque onde há uma faísca, o Espírito Santo pode reacender um fogo. Onde há vida, mesmo fraca, há promessa. E a promessa de Deus não falha. Ele disse que não apagaria o pavio que fumega, nem esmagaria a cana quebrada. Ele não veio para os fortes. Veio para os cansados, os quebrados, os que não sabem mais como continuar, mas ainda querem. A esperança que ainda respira em você é prova de que Deus está agindo. Porque por mais que pareça que nada está acontecendo, o fato de você não ter desistido é sinal de que Ele está te sustentando. Ninguém sobrevive à dor por tanto tempo sem uma mão invisível segurando por dentro. Você pode até não ver saída agora, mas Deus já está preparando o próximo capítulo. E tudo o que Ele precisa é que você continue respirando com fé, mesmo que seja ofegante, mesmo que seja entre lágrimas. Porque Ele honra os que não desistem, mesmo quando o mundo interior parece desmoronar. A esperança que respira em você é o som que o céu ouve, e Deus não deixará esse clamor sem resposta. O lugar escondido onde Deus restaura forças. Nem sempre a restauração acontece diante dos olhos dos outros. Na verdade, os maiores renascimentos não acontecem nos palcos, mas nos bastidores da alma. Quando ninguém vê, quando você está sozinho, quando sente que chegou ao fim, é nesse lugar escondido que Deus começa a agir. O cansaço da alma nos empurra para dentro. Nos retira das multidões, do barulho, até mesmo das atividades que antes nos enchiam de alegria. E nesse recolhimento forçado, muitos se sentem envergonhados, achando que estão falhando espiritualmente. Mas e se esse recolhimento for exatamente o plano de Deus para restaurar você? O deserto nunca foi um lugar de punição, é um lugar de preparação. Jesus também foi levado ao deserto antes de ser revelado ao mundo. Foi lá que ele venceu tentações, ouviu a voz do Pai e saiu cheio do Espírito. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te tirar do automático, do ruído, da correria,
para que você volte a ouvir sua voz com clareza. Esse lugar escondido pode ser o quarto onde você chora em silêncio, o carro onde você desabafa a dor, a madrugada em que você sente que não tem mais ninguém por perto. Mas Deus está ali, e é ali que Ele começa a renovar suas forças, não de forma superficial, mas profunda. Ele não te fortalece apenas para continuar, Ele te prepara para vencer. A força sendo gerada em você mesmo agora, mesmo que não sinta, mesmo que tudo ainda pareça igual por fora. Por dentro, algo está sendo restaurado. E quando você sair desse lugar, sairá diferente. Não mais carregando pesos antigos, mas com uma leveza que só o Espírito Santo pode dar. Não despreze o escondido. É nele que nascem os milagres mais duradouros, porque Deus não precisa de plateia para transformar alguém. Ele só precisa de um coração rendido. A guerra interna que ninguém vê. Por fora está tudo sob controle, mas por dentro uma guerra silenciosa se instala todos os dias. É o conflito entre continuar acreditando ou ceder ao desânimo, entre sorrir para os outros ou admitir que está tudo desmoronando. Essa batalha não tem testemunhas, não tem aplausos e quase nunca tem consolo. Porque quem vê de fora muitas vezes nem imagina o que você está enfrentando. Essa guerra não acontece só nas grandes tragédias. Ela se manifesta nos detalhes. Ao acordar e não ver mais sentido, ao orar e sentir que nada muda, ao tentar se manter firme e cair de novo. E cada queda parece aumentar o peso da culpa, como se a sua dor fosse um sinal de fraqueza espiritual. Mas não é. O inimigo sabe que se ele conseguir atingir sua mente e sufocar seu coração, ele desarma sua fé. Por isso, ele ataca nas madrugadas silenciosas, nas preocupações não ditas, nos pensamentos repetitivos. Ele lança setas invisíveis que alimentam a dúvida, o medo, a sensação de que você é incapaz, indigno ou esquecido por Deus. Mas o que o inimigo não sabe é que mesmo nessa guerra você ainda está de pé. E isso já é um milagre, porque se fosse pelas suas próprias forças, talvez já teria desistido. Mas há algo maior te sustentando: o Espírito Santo. Ele não ignora sua luta. Ele está dentro de você, lutando por você, fortalecendo sua alma enquanto o mundo ao redor não percebe. Deus conhece cada campo de batalha do seu interior e Ele não te abandona no meio da guerra. Pelo contrário, é nesse campo silencioso que Ele revela a sua fidelidade. A vitória pode ainda não ter chegado aos seus olhos, mas ela já começou no momento em que você escolheu continuar, mesmo sem entender. A guerra interna que ninguém vê é exatamente o lugar onde Deus revela o quanto você é forte nele, mesmo quando se sente fraco em você. A promessa que sustenta em meio ao cansaço. Quando o cansaço parece insuportável, tudo em você começa a questionar. Você se pergunta onde está Deus, por que certas portas ainda não se abriram, por que algumas feridas ainda não foram curadas. A espera pesa, a dor confunde, e a mente começa a dizer que talvez nada vá mudar. Mas é nesse exato momento que uma promessa esquecida começa a pulsar, mesmo que baixinho. Deus é fiel, Ele não mente, e o que Ele prometeu vai cumprir. Talvez você nem lembre mais com clareza do que Deus te disse lá atrás. Talvez a dor tenha encoberto a voz que um dia te trouxe esperança, mas Deus não esquece. A promessa que Ele fez a você não expira por causa do tempo, nem se anula por causa das circunstâncias. Se Ele falou, está escrito no céu, e o céu não volta atrás. O cansaço tem o poder de distorcer nossa visão. Faz parecer que o hoje será para sempre. Faz parecer que estamos andando em círculos. Mas a verdade é que Deus continua movendo as peças, mesmo quando você não vê. Ele está cuidando dos detalhes invisíveis, preparando o cenário, moldando o seu coração para o que está por vir. E às vezes, o cansaço é justamente o sinal de que você está perto demais
para desistir agora. Porque o inimigo não ataca quem está longe da promessa, ele ataca quem está prestes a alcançá-la. Por isso, se tudo parece mais difícil ultimamente, talvez seja porque você está mais perto do que imagina. A promessa de Deus não depende da sua força, mas da fidelidade dele. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele começou na sua vida, ele mesmo vai terminar. Mesmo que você esteja cansado, ele não está. Ele segue trabalhando por você. Quando faltar ânimo, segure na promessa. Quando faltar visão, lembre-se do que ele já fez. Porque quem prometeu é o mesmo que te sustenta hoje e que te conduzirá até o cumprimento do que foi dito, quando o coração clama e o céu responde. Há momentos em que o coração fala mais alto que a boca. Você está tão esgotado que não consegue expressar tudo o que sente, mas dentro de você existe um clamor sincero. É uma dor misturada com fé, uma súplica que diz: Senhor, me escuta, porque eu não aguento mais. Esse tipo de clamor, vindo das profundezas da alma, não passa despercebido pelo céu. Deus não é indiferente a quem clama com verdade. Ele não mede sua oração pelo tamanho das palavras, mas pela intensidade do coração. E quando um filho se curva em quebrantamento, mesmo cansado, mesmo sem forças, algo no céu se move. Porque Deus se inclina para ouvir quem clama não com os lábios, mas com a alma. Muitas vezes você não sente nada na hora, parece que orou em vão. Mas o mundo espiritual não se move por sensações, e sim por fé. E a fé que clama, mesmo ferida, tem poder de tocar o coração de Deus. O clamor do seu coração está ecoando além do que seus olhos conseguem perceber. E a resposta pode estar mais perto do que imagina. Há uma promessa na palavra: clama a mim e responder-te-ei. Isso não é poesia, é garantia. O céu responde, mesmo que o tempo pareça demorado. Mesmo que a resposta não venha da forma esperada. Porque Deus não apenas escuta, ele entende. E quando ele entende, ele age. Às vezes com milagres visíveis, outras vezes com paz inexplicável. Mas ele sempre responde. Seu clamor não se perdeu. Ele foi ouvido. E mais do que isso, ele foi registrado diante do trono. E a mão de Deus está se movendo em seu favor. Mesmo que você ainda não veja nada, o processo já começou. Quando o coração clama com fé, mesmo entre lágrimas, o céu não apenas ouve, o céu responde. O toque de Deus que restaura sem palavras. Existem momentos em que o que você precisa não é de conselhos, explicações ou promessas, é de um toque. Um toque que acalme a alma, que envolva o coração, que cure as partes que você mesmo não consegue acessar. Um toque que não vem de palavras humanas, mas do próprio Deus. Esse toque não é físico, mas é mais real do que qualquer abraço. Ele acontece no profundo da alma, onde as dores mais antigas se escondem, onde a exaustão mais silenciosa habita. Quando ninguém mais consegue alcançar, Deus toca. Ele não precisa dizer nada para transformar tudo. Ele apenas se aproxima. E onde a presença dele entra, algo muda. O toque de Deus não grita, mas silencia tempestades. Ele não força, mas restaura com ternura. Ele não depende da sua força nem da sua preparação. Ele vem quando você se entrega, mesmo em silêncio. Quando você diz: Senhor, não sei mais o que fazer, mas estou aqui. Esse estou aqui abre espaço para o céu descer. Talvez você não tenha mais forças para pedir nada, mas só o fato de estar em busca, ouvindo esta mensagem, já é uma entrega. E essa entrega é o que ele precisa. Porque não é o muito falar que move o coração de Deus. É o muito confiar, mesmo cansado. E é nesse ambiente de rendição, onde palavras falham e o coração está nu diante de Deus, que o Espírito Santo se manifesta com poder. Ele toca feridas antigas, renova forças escondidas, reacende o que parecia apagado.
Você não precisa saber explicar, só precisa permitir. Deus sabe exatamente onde tocar e Ele está fazendo isso agora. Receba esse toque, não como quem duvida, mas como quem diz: eu preciso, Senhor, e só Tu podes. Porque o toque dele não apenas conforta, ele restaura. E a restauração que vem de Deus não é parcial, é completa. A oração que se torna milagre. Nem toda oração nasce de um momento de força. Muitas nascem do desespero, do fundo do poço. Daquela hora em que você sente que já tentou de tudo. Quando o chão foge, os recursos se esgotam e a única saída é olhar para cima. É nesse ponto que a oração deixa de ser um rito e se transforma em clamor genuíno. E quando isso acontece, o impossível começa a ser tocado. Deus não despreza uma oração feita com sinceridade. Ele não ignora um coração quebrantado. Pelo contrário, ele se aproxima dos que oram com verdade, mesmo que suas palavras sejam simples, confusas ou até silenciosas. Porque para Deus, o que transforma uma oração em milagre não é o formato, é a entrega. Você não precisa de fórmulas para ser ouvido. Não precisa repetir frases bonitas. Precisa apenas se abrir, dizer como está, admitir sua dor, seu medo, sua dúvida. E então confiar. Porque a oração que nasce da fraqueza, quando entregue com fé, se torna ponte entre o céu e a sua realidade. Essa é a oração que move o sobrenatural, que faz o céu agir na terra, que acelera processos, que quebra cadeias invisíveis, que muda diagnósticos, restaura relacionamentos, acalma tempestades internas. Não porque você tem mérito, mas porque Deus tem misericórdia. E onde há fé e rendição, há milagre. O milagre nem sempre será do jeito que você espera, mas será exatamente o que você precisa. Às vezes, ele muda a situação. Outras vezes, muda você. E essa transformação interior pode ser o maior dos milagres. Porque quando a paz de Deus invade a alma cansada, até as circunstâncias perdem o poder de paralisar você. Hoje, essa oração pode ser a sua virada, não porque ela é perfeita, mas porque Deus é, e Ele está ouvindo. A resposta não depende da sua força, mas da sua fidelidade. O milagre já começou quando você decidiu orar. Quando tudo muda com um amém. Chega um momento em que não há mais o que dizer. Você já chorou, já lutou, já clamou, já se expôs diante de Deus como nunca antes. E ali, no fim de tudo, quando as palavras cessam e a alma silencia, resta uma única palavra, amém. Mas não um amém qualquer, um amém cheio de significado, um amém que não é apenas final de oração, mas ato de fé, selo de rendição, declaração de confiança. Esse amém tem poder, porque é nele que você entrega o controle, que você reconhece que não entende tudo, mas crê, que não tem todas as respostas, mas espera, que mesmo cansado decide permanecer. Um amém assim move os céus. Porque é mais que palavra, é a atitude de quem confia mesmo quando tudo dentro ainda sente dor. O amém verdadeiro não espera a promessa se cumprir para ser pronunciado. Ele antecipa a vitória. Ele é dito ainda no meio da tempestade, no silêncio, no escuro, no cansaço. Porque quem confia em Deus diz amém antes de ver. E esse amém muda tudo. É nesse ponto que o cansaço já não tem mais domínio. A alma encontra descanso, não porque tudo se resolveu, mas porque você se entregou. E a entrega sempre atrai a presença de Deus. Você não precisa entender, apenas confiar. Não precisa prever o amanhã, só permanecer em Deus hoje. O amém não é o fim da oração. É o início do milagre. É o momento em que você diz, Senhor, está nas tuas mãos, e eu aceito o teu tempo, a tua forma, a tua vontade. E quando esse amém é dito de verdade, algo dentro se alinha com o céu. A alma se acalma, a fé se levanta, a presença de Deus envolve. Então,
Respire fundo e diga com o coração: Amém. Porque agora tudo pode mudar. Agora vamos fazer oração final para quem está cansado e busca a resposta de Deus. Senhor, eu me apresento diante de Ti, exatamente como estou, cansado, fraco, em silêncio por dentro, mas com o coração gritando por socorro. Tu conheces cada pensamento que me rouba a paz, cada batalha que venho enfrentando, cada lágrima que nem tive forças para deixar cair. Tu sabes o quanto tenho tentado continuar, mesmo quando tudo em mim quer parar. Hoje eu não oro com palavras bonitas, eu oro com verdade. E a verdade é que preciso de Ti mais do que nunca. Preciso que me sustentes onde minhas forças falharam. Preciso que renoves o que foi drenado pelas lutas. Preciso que toques na minha alma, não com explicações, mas com presença. Pai, eu entrego a Ti todo o peso, toda a culpa, toda a ansiedade, toda a dor que escondi por tanto tempo. Não quero mais tentar ser forte sozinho. Quero ser dependente de Ti. Sei que não estou esquecido. Sei que esse silêncio tem propósito. E mesmo sem entender tudo, escolho confiar. Espírito Santo, vem sobre mim agora. Envolve-me com Teu consolo, com Tua paz que excede o entendimento, com Teu abraço que restaura tudo o que se quebrou em mim. Restaura meu interior. Reacende minha fé, que essa oração suba até o Teu trono e traga do céu aquilo que meu coração já não consegue nem pedir com clareza. Eu recebo o Teu toque, eu aceito o Teu tempo, e mesmo cansado, eu declaro: Amém.